Bolsonaro, mesmo com o seu discurso desastroso, a sua comunicação desastrosa, foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, pela extensão continental do Brasil. E o Pazuello, por mais que não se goste da... Pode falar, Gustavo, da sua visão sobre o que aconteceu hoje, que foi algo que mexeu com todo mundo, né? Sim, sim. Qual que é a sua visão sobre a questão, né, do Bolsonaro? Ele deve ser preso ou não? Você achou justo essa questão dele estar com tornozeleira? Era um risco ele ter fuga mesmo? Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos? Qual que é a sua visão sobre tudo isso? A meu ver, a família Bolsonaro, nesse aspecto geral, é uma família que traiu a pátria brasileira, por várias razões em diferentes momentos. Então eu acho que o Bolsonaro deveria estar preso, sim. O Eduardo Bolsonaro deveria estar preso, sim. Mas eu acho que a prisão que está acontecendo agora, ela tem uma função específica. Eu acho que ela tem uma função política nesse jogo, que é o de justamente tentar neutralizar... na verdade, todos os presos no Brasil são presos políticos. Todos? Todos os 663 mil encarcerados nas cadeias brasileiras superlotadas com tuberculose são presos políticos. Presos políticos porque são cercados o tempo inteiro pela política que impede com que eles tenham dignidade de vida e, enfim, Marcola também. Submetidos. Marcola é preso político. 30% dos presos no Brasil aguardam julgamento. Muitos deles morrem de tuberculose na cadeia esperando o julgamento. Muitas pessoas dessas que foram encarceradas, por exemplo, pela lei de drogas aprovada durante o governo Lula, que jogou o número de presos para a casa do chapéu. Ao mesmo tempo que essas políticas se mantiveram, né, e se ampliaram com o discurso do Bolsonaro, que se ampliaram com o discurso da direita, né, de João Dória falando de atirar na cabecinha, fuzilar a petralhada do Acre, todas essas coisas que foram esquecidas. Eu acho que é justamente esse o ponto. Para mim, o Bolsonaro é o tipo de sujeito mais canalha que existe. E ele não merece nenhum tipo de respeito pelas pessoas da história. Porque ele não tem nem a pachorra de aguentar a própria cova que ele cavou ao trair o seu povo, ao trair a nação brasileira. Nos julgamentos que foram feitos lá no STF, ele se referiu àqueles que acamparam na frente por ele, que eu tenho muitas críticas, né? Acho que isso não é segredo para ninguém. Mas se referiu àquelas pessoas que passaram dias e noites ali comprometidas com aquele discurso, com aquela linha, chamou elas de malucas, chamou elas de desequilibradas. Esse é o tipo de liderança que está tentando se vender como alguém injustiçado. Eu acho que principalmente alguém injustiçado que foi um dos responsáveis diretos por 700 mil vidas que foram perdidas durante a pandemia. E a gente não lembra disso. A gente não lembra disso. É um projeto de esquecimento proposital, que a gente viu se ampliar de várias maneiras, né? Sob a atuação de vários ministros do governo Bolsonaro, que também foram esquecidos e que hoje andam lado a lado com lideranças importantes do PT, como Eduardo Pazuello, por exemplo, o cara que fez um experimento eugenista no estado do Amazonas, né? Não comprou respirador, não permitiu com que o oxigênio vindo da Venezuela chegasse pelo território, e tudo isso enquanto as pessoas morriam sufocadas, né? Então, para mim, o que o Bolsonaro, Paulo Guedes, a família Bolsonaro representam é o que existe de mais de escória da sociedade. De escória. Porque é gente que construiu todo um discurso de enfrentamento, de qualquer coisa do gênero, na verdade, para trazer esse sentimento de revolta da população e não lutar de fato pela emancipação da população. Então, para mim, eu não entendo muito de questões jurídicas, Pavinato, devo confessar, assim, a minha mãe, ela é formada na São Francisco e tal, e eu nunca tive muito interesse, porque conversando com ela eu percebi que direito não era a minha praia. É algo muito complexo, direito é algo muito complexo. Ainda mais no Brasil, né? Mas dentro desse contexto, porque o Lula também descumpriu o discurso popular, ele devia estar preso também. Isso também. Lula devia estar preso também, porque ele traiu todo o eleitorado dele. Na verdade, o Lula esteve preso. Ele ficou preso durante um período considerável por um processo que, como você disse... No motelzão lá de Curitiba. Que, como você disse, correu de maneira... No Manaus, com a Janja. E da mesma maneira, o Bolsonaro, como ex-chefe de Estado, muito provavelmente vai enfrentar um presídio de Pedrinhas, né? Que, inclusive, eu acho que é um lugar interessante, já que ele fazia menção a isso, fazia piada com isso,
que ele possa viver essa piada e esse humor bem de perto. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque ele é um ex-chefe de Estado, porque ele é uma pessoa que tem uma importância política. Então, da mesma maneira, ele vai ser encarcerado num lugar ali para inglês ver. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso, Gustavo? Cara, Ou você torce para que ele seja preso? Torcer é ótimo, mas... Não, você torce, você falou que torce. Torço mesmo, sem hipocrisia. Você falou que chamou de escória. Não, realmente, eu acho que... Só faltou você mandar para Auschwitz. Não, eu acho que quem já fez isso, né, e lá nos anos 30, nos anos 40, são inclusive pessoas que apoiam Bolsonaro ativamente, sem nenhum tipo de vergonha ou sem nenhum tipo de escrúpulo. Mussolini falou Grupos isso aí? de neonazistas que são apoiadores abertos do bolsonarismo, como isso foi mostrado nas relações com lideranças da KKK nos Estados Unidos, como David Duke, que declarou o apoio ao Bolsonaro, declarou a sua simpatia pelo governo Bolsonaro. Então, para mim, o bolsonarismo, ou isso que se, enfim, convencionou chamar de bolsonarismo, é o que existe de mais podre e de mais perverso dentro da sociedade brasileira. Porque é o colonialismo, porque é esse discurso odioso contra as pessoas, é um discurso odioso contra, principalmente, os trabalhadores. Não, eu por exemplo, que sou bolsonarista, não chamei ninguém de escória nesse debate. Não, mas eu não acho que os bolsonaristas sejam a escória, Pavinato. Inclusive, eu acho que muitos bolsonaristas têm muita legitimidade nos pontos que eles trazem nos seus argumentos, porque o Bolsonaro foi eleito numa plataforma de mudar tudo isso que está aí. Né? Esse discurso foi muito veiculado, foi muito ventilado, porque era aparentemente um outsider, né? Que de outsider meio que não tinha nada, porque ele estava 30 anos no Congresso, mas ele estava ali como uma figura fora do escopo geral, não era o candidato da burguesia brasileira, o candidato preferido da burguesia brasileira, e foi eleito nessas condições. Era o Haddad. E ele conseguiu captar esse movimento de revolta, que era legítimo, especialmente porque os movimentos sociais pararam de fazer essa disputa, e essa é a crítica que a gente tem que fazer à esquerda, que deixaram o movimento de 2013, por exemplo, cair no colo da classe dominante. E aí ele se elegeu sob essa plataforma. E o resultado não poderia ter sido mais desastroso. Para além da gente ter um governo que entregou as riquezas nacionais, que ampliou os ataques contra a classe trabalhadora, como a reforma da Previdência, como a autonomia do Banco Central, inclusive esse é um outro detalhe que eu tinha até notado, o Banco Central ele tem autonomia para tomar decisões fora do regime político do governo, desde 2019, algo que não foi revertido também. Né? Então, o que se gerou disso? A gente teve a pior situação possível. A gente teve um governo no meio que já estava atacando as bases, destruiu a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Foi durante o governo Bolsonaro que essa companhia, que é central para armazenar arroz, café, feijão, todos esses produtos que a classe trabalhadora brasileira consome todos os dias, foi destruído. Foi completamente devastado. E aí isso elevou os preços dos alimentos nas alturas. E é alguma coisa que continua acontecendo hoje sob outras circunstâncias. Mas a gente teve a pandemia para piorar a situação. Né? Um governo negacionista, um governo que negou a compra de vacinas, que não respondeu e-mails das empresas que estavam oferecendo. E o Brasil, a gente até falou sobre isso na quarta-feira, né? O Brasil teria plenas condições de desenvolver uma vacina própria. Cuba, que é uma ilhota desse tamanho, menor que Pernambuco, como o Jones disse, conseguiu desenvolver 5 produtos diferentes para poder vacinar sua população. Não conseguiu vacinar na celeridade porque não tinha acesso a seringa, ampolas e objetos assim. Por que o Brasil, desse tamanho, não tem uma indústria farmacêutica? Porque é um projeto de dependência. Porque é um projeto que o Bolsonaro faz parte, que existe continuidade nessa política também. E o que o Bolsonaro e o bolsonarismo vendem como alternativa, na verdade, é só o mesmo conteúdo podre com um outro tipo de capa, né? Com outro tipo de visão, que eu acho que muita gente abraça de maneira legítima. Não questiono ninguém assim, fora os grandes ideólogos e tal, mas não questiono as pessoas que seguem isso, justamente porque parece ser uma alternativa. Por isso que a gente tem que conversar e expor essas contradições. Aí é algo complexo, porque você já foi para a indústria farmacêutica, a gente já saiu totalmente da decisão de hoje. E há que se lembrar que no governo Bolsonaro... Eu quero que ele seja preso. No resumo, em resumo do governo Bolsonaro, ele foi o único contra a verdadeira privatização de ONGs na região amazônica do Brasil, porque eu tenho uma convicção de que na nossa área de mata amazônica nós vamos encontrar a cura para muita doença, a gente vai encontrar a resposta de muita pesquisa da indústria farmacêutica.
E o Brasil tem tudo para ser a maior potência farmacêutica do mundo. E se existe uma indústria que nunca teve crise na história da humanidade, é a indústria farmacêutica. Mas não vai ter, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente a querer dar autonomia para as ONGs das farmacêuticas da Amazônia. O primeiro. Quanto a esses dados de Cuba, não há nada, desculpa, confirmado. O Bolsonaro, mesmo com o seu discurso desastroso, a sua comunicação desastrosa, foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, pela extensão continental do Brasil. E o Pazuello, por mais que não se goste da postura militar dele, ele assumiu um ministério esvaziado pelo Mandetta. Quando o Mandetta sai do ministério, todos os funcionários do Ministério da Saúde, eles vão embora. Então o Ministério da Saúde ele tem que ser reequipado do zero. E é isso que causa um atraso de cerca de 90 dias para a compra das primeiras doses de vacina. Existe muita falha de comunicação, existe muita piada feita em momento em que não deveria ser feita, mas esta questão do Brasil como potência farmacêutica, isso é algo que eu acho muito sério. Como potência em várias áreas, não só na área farmacêutica. O Brasil seria uma potência econômica mundial. Mas o que aconteceu agora é que a Amazônia foi entregue de volta para as ONGs controladas pelas farmacêuticas internacionais. Na realidade, se houvesse qualquer tipo de disposição de exploração da Amazônia, ia acontecer exatamente o que está acontecendo agora. A expansão da fronteira agrícola para a expansão dos campos de soja. Os campos de soja aumentaram em tamanho de cultivo mais de 4 vezes. Não, acho que mais de 4 vezes nos últimos 20 anos. Passou de uma taxa de exportação no ano 2000 de 20 bilhões de dólares para 120 bilhões de dólares 21 anos depois. Mas só para pegar o gancho, mas na sua opinião, o Pavinato, como o Gustavo fez e falou... Mas isso não tem nada a ver com decisão do STF de hoje. Você acha que o Bolsonaro foi certa essa decisão? Você acha que o Bolsonaro deve ser preso? Qual é a sua visão sobre isso? Não, eu fui tão... Ele deu toda uma explicação jurídica porque ele não de jeito nenhum, é um crime. Eu não tanto sobre, é um sobre crime esse do STF. tema. É um crime. Que crime? Abuso de autoridade. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.